I gotta ask the question, what is life? Yeah, what is life? What do we say for today? Yeah, when we see... Você está no canal de Crivelli Convida, no YouTube e no Facebook. Hoje é o episódio número 30. Eu sou Erickson Crivelli, estou falando diretamente de São Paulo. Nós temos hoje um convidado especialista em Direito Internacional, professor Alberto do Amaral Júnior, é professor, livre-docente, mestre, doutor e livre-docente na USP, tem várias obras de referência em Direito Público e Direito Econômico Internacional, é organizador de obras internacionais também e diretor executivo da Sociedade Latino-Americana de Direito Internacional. Há duas obras recentes publicadas, é a WTO Disputes Settlement Mechanisms, Developing Countries Perspectives. Acho que o meu inglês assim não é muito bom, mas com certeza o livro do professor Alberto é excelente. E Sustainable Conceptions. Deu para passar o recado, professor Alberto? Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer compartilhar esse dia, esse programa com você. Muito obrigado, professor. Hoje nós queremos discutir, professor, o tema da desglobalização. Nós estamos vivendo um processo de crise no sistema multilateral, temos um processo de tensão econômica e política entre China, Estados Unidos, Rússia. O sistema multilateral tem sido deixado de lado e vários autores têm chamado este processo de desglobalização. Eu tenho muitas dúvidas, como muitos dos nossos ouvintes aqui devem ter dúvidas sobre esse tema. É um processo de desglobalização? Quer dizer, nós tivemos um surto de globalização, como o professor chama de surto, em diversos textos, acho que é muito bem conceituado pelo nosso convidado aqui, o professor Alberto Amaral. O sistema multilateral foi fundamental para o avanço desse processo de globalização. O que nós estamos vivendo agora é porque talvez o processo o sistema multilateral esteja ficando desnecessário para a globalização, os atores econômicos internacionais atuam livremente. O que nós estamos vivendo, professor? Eu gostaria que o senhor fizesse aqui um overview para as nossas pessoas que nos acompanham sobre esse tema e como é que o senhor vê esse processo, se a globalização continua ou se nós estamos diante de um processo de desglobalização. Nós estamos vivendo um momento muito especial nas relações internacionais. Este momento tem algumas características que o notabilizam. A primeira característica é o fato de que o novo coronavírus, o Covid-19, trouxe consequências profundas para o sistema social, o sistema político, o sistema econômico, para as relações internacionais foram dramaticamente afetadas, a economia interna dos países sofreu efeitos extremamente significativos, a organização da sociedade terá grandes efeitos no futuro imediato e, de qualquer forma, nós temos que pensar sobre como se darão as relações internacionais e a organização dos Estados no futuro próximo. Em virtude dos efeitos catastróficos do coronavírus para o sistema internacional e para a realidade interna dos Estados, alguns autores têm chamado esse processo de desglobalização. Ao meu ver, nós não vivemos propriamente um momento de desglobalização. Estar vivenciando apenas uma temporária passagem por uma fase das relações internacionais na qual os países tenderão a ter maiores cuidados com relação às suas fronteiras nacionais, tenderão a ter limites em relação às suas fronteiras nacionais, procurarão uma autossuficiência em relação à produção de certos produtos, principalmente equipamentos médicos, respiradores, mas eu não acredito que propriamente nós viveremos uma desglobalização. Uma característica importante do momento que nós vivemos é a tensão entre Estados Unidos e China. A tensão nos Estados Unidos e China
ela data da eleição do presidente Trump, e ela é anterior ao coronavírus, e ela tem uma característica geopolítica muito importante. A disputa entre Estados Unidos e China, que levou à imposição de tarifas comerciais por parte dos Estados Unidos à importação de produtos chineses e, consequentemente, a adoção de medidas similares pela China quanto à importação de produtos norte-americanos, agravou extremamente o protecionismo nas relações internacionais, marginalizou a Organização Mundial do Comércio, sobre a qual nós poderemos conversar com mais tempo posteriormente, e criou um desvio do comércio internacional. Isto se deve ao fato de que o presidente Trump considerou que a China tinha vantagens excepcionais no sistema multilateral do comércio. O sistema multilateral do comércio não privilegiava os interesses americanos, ao contrário, prejudicava os interesses americanos. As medidas protecionistas adotadas pelos Estados Unidos ferem flagrantemente as regras do sistema multilateral de comércio. Mesmo assim, o presidente Trump as impôs. Isso significa que houve uma passagem do centro normativo, centro regulatório do comércio internacional de Genebra, que é a sede da Organização Mundial do Comércio, Washington, e para Pequim. Mas a China está, sem dúvida, a ascensão da China como um ator economicamente importante, como um ator militarmente importante, que tem interesses nas suas vizinhanças e que tem interesses mais profundos no sistema internacional, como a própria reforma de algumas organizações internacionais, manifestada, por exemplo, com a organização dos BRICS e na reforma do Fundo Monetário Internacional. Mas há um fato importante na disputa entre Estados Unidos e China, que é a disputa pela primazia tecnológica, a disputa em torno do 5G, tecnologia do 5G. E quem dominar a disputa tecnológica entre Estados Unidos e China terá, sem dúvida, uma grande influência nas relações internacionais dos próximos anos. Isso significa que nós estamos vivendo uma nova revolução industrial. Essa nova revolução industrial é marcada pela predominância da inteligência artificial, da nanotecnologia, da robotização. Isso tem levado a consequências profundas em termos de emprego, em termos de organização da estrutura social, em termos de agregação ou desagregação das sociedades ocidentais. Então, nós vivemos um momento muito peculiar. O coronavírus apenas veio acentuar essas disputas e trouxe consequências ainda mais profundas, sobretudo para as economias ocidentais, também para a China, mas principalmente para as economias ocidentais. Eu gostaria de ressaltar que o coronavírus não era propriamente algo imprevisto, que Bill Gates, num discurso famoso feito há cerca de 5 anos, alertou para o fato de que o grande risco para as relações internacionais dos anos seguintes não seria uma hecatombe nuclear, mas seria um vírus com efeitos extremamente danosos, uma pandemia de grandes proporções. O que significa que essa pandemia era mais ou menos esperada, assim como são esperadas novas pandemias para um futuro próximo. O que acontece é que os países não deram a devida atenção ao fato, não se prepararam para a existência de uma pandemia, e quando a pandemia atingiu os países ocidentais, atingiu os Estados Unidos, a Europa Ocidental, o Brasil, os países não estavam suficientemente preparados para enfrentá-la. Então, há uma conjugação aqui de fatores que levam a uma crise do sistema internacional. Há uma crise hoje notória do multilateralismo. Essa crise do multilateralismo tem a ver com a ascensão de governos populistas, como nós podemos discutir posteriormente, com a ideia de que as organizações internacionais não devem ser uma instância fundamental para a regulação das relações internacionais. O presidente Trump, por exemplo, defende um mundo composto por nações que organizam os seus interesses
e que, por intermédio de acordos bilaterais, procuram regular as relações internacionais. O presidente Trump notoriamente descarta a preponderância das organizações internacionais, mas não apenas o presidente Trump. Partidos de extrema-direita na Europa veem com muita relutância a presença de organizações internacionais, a presença da União Europeia, como um fator importante para a organização política no interior do continente europeu. Nós vivemos assim uma crise do sistema multilateral que foi idealizado no final da Segunda Guerra Mundial. Esse sistema multilateral tinha algumas características principais. A primeira grande característica é que ele procurou superar as deficiências da Liga das Nações. A Liga das Nações foi criada pelo Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. E durante o período entre guerras, a Liga das Nações, que teve como um dos grandes arquitetos o presidente norte-americano Woodrow Wilson, muito embora os Estados Unidos, apesar dos esforços de Wilson, não fez parte da Liga das Nações, tinha como propósito eliminar a existência de guerras. Ou seja, a ideia de Wilson era de uma paz por intermédio do direito. Wilson acreditava que os tratados secretos do final do século XIX e acreditava que a existência de uma Corte Internacional de Justiça, como foi criada a Corte Permanente de Justiça Internacional no começo dos anos 20, pudesse significar a constituição de bases sólidas para uma paz internacional. A Liga das Nações revelou-se bastante falha, houve uma excessiva burocratização, houve limites notórios para o seu processo decisório, que exigia unanimidade. Vários países foram, aos poucos, saindo da Liga das Nações, e outros países não respeitaram as regras da Liga das Nações, sobretudo com relação ao uso da força. O caso do Japão, que invadiu a China em 1931, caso da Itália em relação à antiga Abissínia. Houve, então, sucessivas violações às regras da Liga das Nações, e a Liga das Nações também não conseguiu resolver de modo satisfatório o problema das nacionalidades. Isso levou à criação da Organização das Nações Unidas para garantir a paz e a segurança internacional com uma outra estrutura. Do ponto de vista das relações econômicas internacionais, nós tivemos também o nascimento de uma nova ordem econômica. Nessa nova ordem econômica havia a criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Essas duas instituições foram idealizadas numa reunião organizada em Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, em 1944. E o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial eram instituições, e são instituições complementares, porque o Fundo Monetário Internacional surgiu para evitar que crises localizadas no balanço de pagamento dos países pudesse ter um efeito sistêmico e provocar crises econômicas generalizadas, com uma capacidade de produzir resultados para todas as relações econômicas internacionais. E o Banco Mundial nasceu justamente da necessidade de se financiar projetos de médio e de longo prazo para as nações devastadas pela Segunda Guerra Mundial, sobretudo as nações europeias, e para os países pobres, projetos que os bancos comerciais não estavam dispostos a financiar. Portanto, instituições complementares, o Fundo Monetário Internacional, com o propósito de garantir a confiança, de disseminar a confiança do sistema monetário internacional, sendo um prestador de última instância, enquanto o Banco Mundial sendo um órgão que teria a capacidade de financiar as economias devastadas pela guerra e os países pobres. A essas duas instituições depois veio se juntar o Acordo Geral de Comércio e Tarifas. O Acordo Geral de Comércio e Tarifas
deriva do fracasso da Organização Internacional do Comércio. A Organização Internacional do Comércio deveria ser o terceiro grande pilar da ordem econômica internacional, mas a Carta de Havana, que foi projetada numa grande conferência internacional realizada em Havana, e regulava múltiplos aspectos do comércio internacional, não foi aceita pelo Senado dos Estados Unidos. Logo, a ausência dos Estados Unidos, a grande potência econômica do segundo pós-guerra, praticamente feriu de morte a Organização Internacional do Comércio, e uma parte da Carta de Havana, parte quarta, foi utilizada como um acordo provisório para a liberalização do comércio internacional. Isto ocorreu por intermédio de reuniões multilaterais sucessivas até a criação da Organização Mundial do Comércio. O GATT não era uma organização internacional de direito, tornou-se uma organização internacional de fato. Deve-se acrescentar a estes elementos o fato de que o dólar, com a chamada Pax Americana, que corresponde à hegemonia norte-americana no segundo pós-guerra, foi a moeda de reserva do sistema econômico internacional. Havia uma paridade fixa entre o ouro e o dólar. Essa paridade perdurou de 1945 até 1971, quando foi rompida, devido aos gastos da Guerra do Vietnã e aos gastos do programa Great Society do presidente Lyndon Johnson. O rompimento dessa paridade fixa entreabriu um período de perplexidade, de flutuação da economia internacional, das taxas de câmbio, e levou, nos anos 70, a algumas crises do sistema internacional. E duas grandes crises, não diretamente associadas a essa dos anos 70, foram as crises de 1973 e 1979 do petróleo. Mas vale lembrar ainda que nessa estrutura que foi arquitetada no segundo pós-guerra, os Estados Unidos assumiu o compromisso de ser uma espécie de garantidor do crescimento e da recuperação dos países europeus. Isso se fez através do Plano Marshall. O Plano Marshall consistiu na dotação de recursos em larga escala para os países europeus se recuperarem das consequências catastróficas geradas pela Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos estipularam alguns objetivos de longo prazo e submeteram os seus objetivos de curto prazo a esses objetivos de longo prazo. E os Estados Unidos também, do ponto de vista geoestratégico e geopolítico, passaram a ser uma espécie de guarda-chuva protetor para o Japão e para a Europa Ocidental, diante das ameaças representadas pela União Soviética. O final da Segunda Guerra Mundial marca também o início da Guerra Fria, que só terminará no começo dos anos 90, quando da desintegração do Império Soviético e a sua substituição pela Rússia. Então, esse é um quadro geral, esse sistema multilateral, tanto no plano da segurança e da paz, da preservação dos direitos humanos, quanto do ponto de vista econômico, erigido no pós-guerra, encontra-se hoje em crise. E esta crise foi recentemente agravada pelos efeitos disruptivos do novo coronavírus. Professor Alberto, de certa maneira, os Estados Unidos já vêm mudando a sua postura em relação ao sistema multilateral desde o governo Obama. O Obama estava dando mais importância para a construção de soluções comerciais regionais, como o projeto de tratado que foi abandonado depois por Trump, do Tratado Transpacífico, né, que envolvia a tentativa de construção de uma linha de resistência ou de contenção da China, né, em torno da China, ou seja, já não estava apostando todas as fichas no sistema multilateral, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Agora, esse ambiente, o ambiente agravado pela crise da pandemia, né, de certa maneira, ele não alimenta ou retroalimenta as justificativas que acabam levando à ascensão da extrema-direita, o discurso
populista, de que é necessário proteger as fronteiras nacionais, é necessário retomar cadeias produtivas ou cadeias de valor, como se chama hoje, né? Cadeias de valor no território nacional, como forma de proteção. Será que, para além digamos, ou para a nova normalidade que virá depois do fim da pandemia, nós não teremos um terreno muito mais fértil para essas políticas regressivas de defesa do Estado Nacional, de resistência a um plano de solução de conflitos no âmbito internacional, professor? A sua pergunta é muito oportuna e me leva a algumas considerações. É verdade que, desde o governo Obama, do ponto de vista econômico, os Estados Unidos têm apresentado algumas resistências em relação à Organização Mundial do Comércio. Mas é verdade também que, nos anos 90, logo depois da criação do OMC, os Estados Unidos se dedicaram à celebração de vários acordos preferenciais de comércio. Esses acordos preferenciais de comércio tentaram ir além das regras criadas pela Organização Mundial do Comércio, sobretudo na área de serviços e na área da proteção dos direitos de propriedade intelectual. Isto por quê? Porque se a Organização Mundial do Comércio realizou um sonho dos países desenvolvidos e dos Estados Unidos, que era regular multilateralmente regras protetoras da propriedade intelectual, já que houve, no século XX, uma mudança sem precedentes, o advento da sociedade de informação. O advento da sociedade de informação agrega conhecimento aos produtos e dá ao conhecimento uma importância jamais tida para a vida econômica dos países, ou seja, quem domina o conhecimento passa a ser detentor de uma forma de poder, tanto na vida interna quanto na vida internacional, que os outros, aqueles que não detêm conhecimento, não possuem e não podem confrontar. A Organização Mundial do Comércio regula a propriedade intelectual e, mais do que isso, ela possibilita que haja a imposição de sanções aos países que violarem algumas regras básicas de propriedade intelectual. Mas o que se verificou na Organização Mundial do Comércio foi um acordo em torno de regras mínimas. E havia o interesse de alargamento das regras sobre propriedade intelectual e também sobre serviços. Aliás, desde a obra clássica de Daniel Bell, dos anos 70, o advento da nova sociedade, da sociedade pós-industrial, os serviços foram vistos como um dos símbolos identificadores da sociedade pós-industrial. Então, por intermédio de acordos preferenciais, foi aos poucos erodindo a Organização Mundial do Comércio, sem falar em outras manobras protecionistas para a proteção de certos setores da economia norte-americana, que eram setores já envelhecidos, obsoletos, como o setor do aço. O Brasil viu-se afetado por medidas adotadas pelo governo norte-americano que prejudicavam diretamente os interesses brasileiros. Com relação à segunda parte da sua pergunta, nós vivemos no final do século XX e no século XXI um grande crescimento do populismo no mundo e um crescimento da nova direita. É preciso dizer que há um populismo de direita e há um populismo de esquerda. O populismo não é privilégio só da direita, mas ele ocorre também com relação à esquerda. O que caracteriza basicamente o populismo? Há duas grandes ideias que norteiam o populismo. Primeiro, a ideia de combate às elites. E quando eu falo aqui combate às elites, não apenas de combate às elites econômicas, mas as elites culturais, as elites artísticas e as elites acadêmicas. Um combate ao conhecimento, um combate à ciência. O que se verifica no Brasil em relação à ciência é um exemplo notório desse fato. Uma negação do valor da ciência, que comprova, por exemplo, a eficácia de certos medicamentos, a ineficácia de outros, a questão da devastação do meio ambiente, do aquecimento global, quando os governos, como o governo norte-americano,
acabam contestando afirmações que agências oficiais do governo americano comprovaram como viáveis em relação ao aquecimento global. Isso revela uma contestação ao domínio científico, ao conhecimento e, portanto, às elites. E a segunda ideia importante no populismo é a ideia de que o povo constitui uma homogeneidade, ou seja, a crítica ao pluralismo. A sociedade não é uma sociedade composta por diferentes grupos, segmentos e classes, mas a sociedade constitui um todo homogêneo e que o líder é uma expressão dessa vontade popular. E essa ideia da homogeneidade do povo acaba significando, na prática, uma opressão a todos aqueles que se opõem à ideia do todo. Quando se verifica uma eleição, um presidente é eleito por uma parcela da população, reservando-se à parcela minoritária o direito de atingir o poder na eleição seguinte. A ideia do populismo é uma ideia de acabar com os direitos das minorias, a ideia dos checks and balances, os freios e contrapesos, a ideia de que as eleições que produzem maiorias são mais do que eleições que produzem maiorias, elas, na verdade, produzem a vontade popular que deve se sobrepor à vontade de todos os grupos que sejam minoritários. E aí o ataque ao poder judiciário, aí a ideia da supremacia do poder executivo, aí a ideia de que os juízes, os ministros das leis consideradas justas pelos representantes do poder executivo devem ser afastados das suas funções, devem ser substituídos. A ideia na Hungria, a ideia da mudança dos órgãos judiciários e da sua composição na Venezuela, a ideia de criação de empresa constituinte, aprovação de novas constituições, as emendas que violam direitos individuais, são manifestações deste fato. Agora, isso tudo também tem a ver com uma situação econômica e com uma situação global. Há alguns teóricos que criticam a hiperglobalização e que dizem que a hiperglobalização gerou uma grande divisão no interior das sociedades desenvolvidas entre pobres e ricos. Por exemplo, entre os 10% ou 5% mais ricos da população, no caso dos Estados Unidos, e os 90% ou 95% mais pobres. E que esta divisão seria uma das consequências da revolta contra o establishment, contra aqueles que foram responsáveis pelo aprofundamento das desigualdades. A desigualdade nos Estados Unidos cresceu muito nos últimos anos, cresceu mais do que no interior do continente europeu. Na Europa, houve também um aumento da desigualdade, mas o populismo na Europa tem a ver com outras causas, além da desigualdade. Tem a ver com o crescimento da imigração, com a contestação do recebimento dos imigrantes por parte de vários países europeus, com a crítica de que os imigrantes são usuários do sistema de bem-estar social criado pelos Estados europeus, o que não é propriamente verdade, porque eles contribuem ainda mais fortemente que os próprios europeus, porque a Europa hoje é constituída por uma população que envelhece rapidamente, e há algumas mudanças muito importantes no próprio sistema capitalista. Veja que uma das mudanças importantes do sistema capitalista norte-americano é que o capitalismo tradicional é aquele que opunha o proprietário do capital, o proprietário de terras, de recursos financeiros, aos trabalhadores. Hoje, o que nós
podemos perceber que no capitalismo americano as diferenças se dão também pelo fato de que uma parcela daqueles que se encontram no topo da sociedade são também trabalhadores, mas eles são trabalhadores altamente remunerados e altamente qualificados, que recebem recursos e salários extremamente elevados, além de bônus extremamente elevados. E então, aí há uma novidade na própria configuração do sistema capitalista, que alguns trabalhadores passam a ser, em função dos salários que recebem, capitalistas e passam a pertencer à mesma classe social, passam a ter o mesmo nível educacional dos antigos capitalistas. E aqui há uma reprodução do capitalismo para as gerações seguintes e uma diminuição da mobilidade social. Na Europa, o fenômeno da imigração é um fenômeno extremamente importante, que gera o crescimento da xenofobia, que confronta a ideia de que a União Europeia deve ser um centro regulador. A União Europeia é basicamente uma união de Estados, mas não é um Estado propriamente dito. E isto leva a uma desconfiança crescente quanto ao poder dos Estados nacionais e a diminuição da capacidade dos Estados nacionais para a regulação de certos temas. Muitos cidadãos europeus consideram existir um déficit democrático. As instituições de Bruxelas, a Comissão Europeia, o Conselho Europeu estariam, na visão de muitos europeus, distantes das necessidades dos cidadãos europeus propriamente ditos, que reivindicam medidas que possam beneficiá-los de maneira mais direta. Esses cidadãos veem-se excluídos dos benefícios gerados pela própria globalização. Há um professor de Harvard chamado Danny Roderick. Danny Roderick escreveu alguns livros recentes, entre os quais The Globalization Paradox and Straight Talk on Trade, em que ele discute alguns dos problemas gerados pela globalização. Quer dizer, é possível existir ao mesmo tempo democracia, existir Estado Nacional e existir globalização? Essa é uma pergunta que ele faz. Ele diz, não é possível. Nós podemos ter Estado Nacional e democracia, ou hiperglobalização e redução do poder do Estado Nacional sem democracia, mas não podemos ter as três coisas ao mesmo tempo. Agora, o próprio Roderick não define o que ele entende por hiperglobalização. Roderick não defende um fechamento das fronteiras, muito ao contrário. Ele sustenta que o crescimento do comércio internacional, do sistema multilateral do comércio, ocorreu no segundo pós-guerra, quando havia um casamento entre o keynesianismo, do ponto de vista econômico, havia uma rede de proteção social, por um lado, e havia, por outro lado, uma liberalização do comércio internacional, de tal sorte que eventuais empregos perdidos pudessem ser compensados pelo seguro social, pela proteção social conferida pelos Estados. As formas de proteção social hoje diminuíram muito. As maneiras de transferência fiscal hoje estão extremamente escassas, porque a tributação sobre o capital tornou-se muito difícil. O capital hoje é volátil. É possível transferir o capital para paraísos fiscais e impedir, por exemplo, a tributação que financiaria as despesas para compensar os gastos decorrentes dos direitos sociais. Então, a extrema-direita cresceu muito em função deste quadro. A extrema também cresceu muito em função desse quadro. O populismo de direita e o populismo de esquerda têm a ver com esta realidade. Na América Latina, o populismo de esquerda tem muito a ver com o tema da desigualdade social. De qualquer forma, o tema da desigualdade é hoje um tema premente.
Quando nós falamos em globalização, nós temos que imediatamente pensar hoje no tema da igualdade, por um lado, e no tema da sustentabilidade, por outro. Apenas para recordar a ideia de globalização. O que há de novo no processo de globalização? O que se discute com a eclosão do novo coronavírus? A história, ao longo do tempo, foi percorrida por surtos de modernização social e cultural, desde a antiguidade, desde o Império Romano, as grandes religiões antigas, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o budismo, representaram formas de transpor as fronteiras, de alcançar novas regiões e de expandir o conhecimento, a cultura e de promover o intercâmbio entre as civilizações. A era dos grandes descobrimentos, nos séculos XV e XVI, representou um outro surto de globalização. A segunda conquista da África e da Ásia foi também um novo momento do processo de globalização. Mas o que nós tivemos na segunda metade do século XX foi algo desconhecido nos momentos históricos precedentes. Desde a invenção do transistor, da microeletrônica, que depois proporcionou a criação da rede mundial de computadores, nós tivemos pela primeira vez na história a possibilidade de uma interação social em tempo real ao redor do mundo, independentemente das restrições de espaço e de tempo. Houve uma compressão do espaço e do tempo. Esta é a grande novidade. A revolução das comunicações comprimiu o espaço e o tempo. A globalização não é simplesmente algo que tem apenas uma dimensão econômica. A dimensão econômica talvez seja a mais visível no processo de globalização. A intensificação dos fluxos econômicos promovida pela liberalização econômica do segundo pós-guerra, da qual a liberalização comercial é uma das vertentes. E depois a ascensão de movimentos conservadores, de governos conservadores dos anos 80, do chamado novo liberalismo, com Margaret Thatcher na Inglaterra, com Ronald Reagan nos Estados Unidos, e com os processos de desregulação da economia, com a crítica ao welfare state e a uma suposta ineficiência do welfare state. Então, vejam que o primeiro dado importante do processo de globalização foi a ideia de que a globalização é um processo social. É um processo social que permitiu uma interação inédita entre a ausência e a presença. Essa interação inédita entre presença e ausência, ela permitiu, de um lado, o envelhecimento dos velhos Estados nacionais, ela permitiu, de um lado, manifestações contra os Estados clássicos, tal como eles se organizaram desde os séculos XV e XVI, como a principal forma de organização da sociedade humana, como detentor da ideia de soberania, soberania aqui vista na sua dupla face, como a supremacia social interna e como independência externa. Tanto é verdade que a União Europeia reduz essa ideia de independência externa e limita a ideia de independência externa, e tanto é verdade que hoje os Estados não podem organizar a sua vida interna, como se acreditava nos séculos XVII e XVIII, sem levar em conta aquilo que se passa na realidade internacional. Então, a ideia de soberania nessa dupla vertente foi erodida. O processo de globalização levou, assim, não apenas a um aumento desconhecido no passado das relações econômicas, mas a uma interação humana, ao aparecimento de uma sociedade civil internacional em formação, ao aparecimento de organizações não governamentais
que ultrapassam as fronteiras dos países, de organizações internacionais que interagem com as organizações não governamentais, levou à existência de uma interação, de uma bifurcação entre o mundo estatal e o mundo das organizações, que é uma interação, ora de conflito, ora de cooperação. Mas, nesse processo, há ganhadores e há perdedores. A rodada Doha, convocada em 2001 pela Organização Mundial do Comércio, pretendia justamente levar em conta a ideia do tema do desenvolvimento. Infelizmente, a rodada Doha fracassou completamente. E a ideia de compatibilizar comércio e desenvolvimento não foi realizada a contento. O tema do desenvolvimento é um tema que se manifesta com muita intensidade a partir do processo de descolonização dos países africanos na década de 50. Tanto é verdade que, na década de 70, países do então chamado Terceiro Mundo, os países em desenvolvimento, propuseram em 74, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, uma proposta de uma nova ordem econômica internacional, que depois não teve manifestações práticas importantes, mas que pretendia reorganizar e reestruturar as relações econômicas internacionais. Então, a ideia de um desenvolvimento passou a ser importante aqui como uma forma de diminuir as desigualdades que separavam as antigas metrópoles dos países que obtiveram recentemente a sua independência. Mas, alguns anos antes, em 1986, uma declaração das Nações Unidas já reconhecia a ideia do desenvolvimento como sendo uma ideia fundamental. A ideia do desenvolvimento passou a ganhar importância crescente no século XXI. Tanto é verdade que nós temos hoje a ideia das metas de desenvolvimento sustentável, que foram aprovadas em setembro de 2015 pela Assembleia Geral da ONU, e que compromete os países à realização de uma série de obras e de realizações internas para tornar possível a realização dessas metas. Professor Alberto, ao mesmo tempo que nós temos essa ascensão dos países que voltam a ver na necessidade de aumentar o poder do Estado Nacional, nas relações internacionais, uma resistência dentro da própria União Europeia para, digamos, para aprofundamento do modelo da União Europeia, mesmo sabendo que para corrigir o problema do déficit democrático precisaria aumentar, inclusive, o poder das estruturas europeias, né? Enquanto isso, o sistema multilateral está sendo deixado de lado com a ascensão dessas posições políticas, mas as empresas de Big Data e até o problema da disputa de supremacia tecnológica, que é a questão em torno do 5G, né? Parece que agora apareceu uma alternativa. Tinha a China, tinha a Finlândia, né? Mas agora apareceu um terceiro concorrente. Mas a pergunta é o seguinte: se nós estamos caminhando, por um lado, os Estados Unidos, as empresas de Big Data fora do controle, já existe, até o Trump já ameaçou agora durante essas manifestações todas regulamentar. É interessante que o Mark Zuckerberg do Facebook foi até a Comissão Europeia, uma tentativa de apresentar uma proposta do Facebook para a regulamentação, ou seja, de certa maneira, quer dizer que as empresas do Big Data estão preocupadas com a falta de um cenário, ou pelo menos de uma arena onde se discutam essas coisas e evitem reações nacionais que venham digamos, a criar barreiras em diversos locais diferentes. E, por outro lado, tem uma grande expansão do projeto chinês, o Belt and Road Initiative, que é a Rota da Seda, caminhando em paralelo com isso, com vários projetos em andamento. Quer dizer, um mundo levado a um cenário onde se apresentam essas condições, qual seria a arena para solucionar crises futuras e possíveis no plano das relações multilaterais, sob o seu ponto de vista? Eu acho que
há alguns pontos importantes que devem ser ressaltados aqui. Hoje nós temos 4 grandes polos de poder, se nós pensarmos do ponto de vista geopolítico. Nós temos os Estados Unidos, a União Europeia. Os Estados Unidos detêm o maior poderio militar do mundo. A União Europeia não detém um grande poderio militar, mas hoje já demonstra uma preocupação com a ideia de uma ação estratégica. Recentemente, a França e a Alemanha já revelaram com muita nitidez o interesse de criar uma força militar que pudesse ser uma força com capacidade de atuação e de ser um polo de poder intermediário entre os Estados Unidos e a China. Mas há também interesses crescentes por parte da Rússia em relação aos antigos estados que pertenceram ao Império Soviético. Veja, por exemplo, o que ocorreu em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. E veja a guerra entre a Rússia e a Geórgia. E a Rússia não esconde a sua pretensão de hegemonia em relação à Síria, aproximou-se da Turquia, e a Rússia tem pretensões que colidem frontalmente com a ideia da expansão da União Europeia. Então, vejam que esses são 4 polos de poder importantes do ponto de vista geopolítico. Então, esse é um primeiro ponto importante. Então, as grandes questões que se colocam no momento são questões que passam a ser de natureza geopolítica, que ganham a relevância, a própria disputa tecnológica entre os Estados Unidos e a China ganham relevância neste novo contexto de tensões geopolíticas e tensões crescentes, não apenas entre os Estados Unidos e a China, mas entre os Estados Unidos e a Rússia. A questão da Síria é uma questão absolutamente importante, e a questão da Síria também é importante, porque a Síria foi um foco de refugiados para a União Europeia, e as fricções que o próprio presidente Trump causou em relação à OTAN com os seus aliados europeus. Mas há outras questões que a sua pergunta enseja uma reflexão. A segunda reflexão que a sua pergunta enseja é reflexão sobre a natureza da governança global, da governança internacional. Então, essa natureza da governança global precisa ser retomada. Nós precisamos repensar a ideia de uma governança global. A ideia de governança global que foi defendida nos anos 90, entrou em crise no século XXI e agora, com a ideia do recrudescimento, do fechamento das fronteiras nacionais, com a ideia de autossuficiência dos países. Inicialmente, vários países da União Europeia decidiram fechar as suas próprias fronteiras, a Europa reviu as suas posições, tem adotado agora, de forma conjunta, medidas para beneficiar os países mais afetados pela crise do coronavírus, fundos bilionários têm sido lançados pela União Europeia. Então, tudo isso coloca o problema da governança global. O problema da governança global tem múltiplas dimensões. O problema da governança global tem, sem dúvida, uma dimensão local. Há problemas que se restringem a um município, que restringem a uma área geográfica exclusiva. Mas há uma novidade aqui. No passado, quando um problema local ocorria, ele tendia a ser resolvido nessa própria localidade. Hoje, tende a haver uma espécie de paradiplomacia. Muitas cidades que enfrentam problemas comuns tentam criar alianças para resolver os seus problemas. Veja, por exemplo, o que acontece entre várias cidades do mundo que buscam resolver problemas ambientais. Então, a ideia da dimensão local
deve ser resolvida no âmbito local, mas há também surgimento de uma cooperação entre localidades com identidade de problemas para a sua resolução. Há um segundo nível da ideia de governança, que é o nível estatal. O Estado não desaparecerá, continuará a ter uma função importante do ponto de vista nacional, do ponto de vista da eliminação de desigualdades, sobretudo, do ponto de vista da regulação social. O Estado não desaparecerá e não cederá lugar para um mercado que se autorregula. Esta é uma ideia falsa que deve ser combatida. Mas o Estado se insere ou se integrará dentro de um novo contexto no qual há uma governança em múltiplos níveis, no nível local, no nível estatal. Há problemas, por exemplo, específicos ao Estado brasileiro, que o Estado brasileiro deve resolver, muitas vezes em cooperação com outros estados, mas é o governo brasileiro que deve resolver esses problemas. Há problemas de natureza regional, e aqui estou me referindo à região como um composto de vários estados, e há problemas que são de natureza global. E eu cito alguns deles. O problema ambiental. O problema ambiental, a deterioração da camada de ozônio não pode ser resolvida, pode ser resolvido apenas por um estado, mas deve ser resolvido pelos estados cooperando entre si. O problema da paz, que envolve o tema do uso da força, que envolve o tema da desnuclearização, que envolve questões fundamentais relativas a conflitos que extravasam as fronteiras nacionais, que têm origem no interior dos países, mas que transbordam as fronteiras nacionais e que atingem outras regiões do globo, com efeitos devastadores para outras regiões, em termos de migração, em termos de extensão dos próprios tentáculos de governos que procuram extrapolar a sua ação para outras áreas geográficas do globo. Mas na dimensão da cooperação global, nós temos outros atores que devem participar desta regulação, que, ao meu ver, é absolutamente fundamental, que são as empresas transnacionais e que são as organizações não governamentais. Ou seja, a cooperação internacional tornou-se hoje um tema absolutamente decisivo, assim como o tema da igualdade. O tema da cooperação internacional tornou-se decisivo porque a natureza da cooperação mudou. A cooperação reunia, basicamente, no passado, estados que tinham interesses comuns. Primeiro, alguns poucos estados. As organizações internacionais surgiram no século XIX a partir da necessidade de se regular a navegabilidade nos rios Reno e Danúbio, que banhavam vários estados europeus e percorriam vários estados europeus, e percorrem ainda vários estados europeus. Então, esse era um problema comum a alguns estados. Hoje nós temos problemas que demandam a atenção da humanidade como um todo. E nós temos problemas que os próprios estados, por si só, não podem resolver, que eles precisam da participação de outros atores. E as grandes empresas transacionais, ou chamadas empresas globais, que atuam em vários teatros, em vários continentes, em múltiplos países, que têm o mundo como uma esfera de atuação, essas empresas têm uma responsabilidade na proteção dos direitos humanos, na proteção do meio ambiente, na redução da própria desigualdade. As organizações não governamentais também, tanto em relação à questão da democracia, com relação à defesa de certos interesses que transcendem as fronteiras nacionais.
tema dos direitos humanos não é mais um tema que se circunscreva às fronteiras de um único país, mas é um tema hoje transnacional. A violação dos direitos humanos em um Estado é hoje instantaneamente transmitida a outros estados do globo. A questão racial americana foi imediatamente transmitida em tempo real para todo mundo. E se ela tem uma dimensão específica, ela também nos atinge. Então, vejam que nós temos problemas que são problemas de natureza comum e que atingem a necessidade de uma cooperação global. Eu creio que nós vivemos um período em que, transitoriamente, os Estados tenderão a buscar o fechamento de suas fronteiras, tenderão a uma maior autossuficiência. Mas este será um período transitório. A globalização não desaparecerá, enquanto um aumento sem precedentes da interação humana entre pessoas ao redor do mundo, enquanto um processo social. E, nesse sentido, os problemas postos para a globalização são os problemas resultantes da diminuição do grau de desigualdade. Se nós não enfrentarmos o tema da desigualdade, há um risco crescente de desintegração social e há um risco crescente de que a desintegração social leve a uma deterioração da democracia nos países democráticos. Hoje não há uma alternativa plausível no curto prazo para o capitalismo, mas a democracia é uma flor tenra, ela precisa ser cuidada. Se ela não for protegida, ela está sempre em risco e pode ser dramaticamente afetada. Professor Alberto, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos aqui com horário praticamente 1 hora de programa. Infelizmente, nós vamos ter que... O assunto é apaixonante. Eu acho que nós já poderíamos, se o professor concordar, voltar um próximo programa para falar especificamente do que é possível esperar para o Brasil no futuro nessas relações internacionais, sabendo todos os problemas que nós temos no Planalto e no Palácio do Itamaraty, né? Então, professor Alberto, eu queria agradecer imensamente, mas infelizmente nós vamos ter que encerrar aqui e se quiser fazer alguma outra consideração final, e nós... Eu apenas queria agradecer o convite e seria um grande prazer falar sobre os grandes desafios da política externa brasileira nos próximos anos. Não, com certeza voltaremos a esse tema. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam até agora. Nós tivemos aqui uma aula de relações internacionais, de direito internacional, enfim, que com certeza vai enriquecer todos aqueles que têm acompanhado os nossos episódios. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Queria agradecer aqui a produtora Ana Paula Bachega Gonçalves, a Renan Almeida, que é o nosso técnico responsável pela produção. Obrigado a todos. Até o próximo episódio.